Bom, pessoal, em primeiro lugar, boa noite. Novamente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento. É uma honra para nós estarmos aqui. Vou fazer uma discussão, espero que discussão no nível talvez superficial, mas interessante, sobre a logística nessa nossa área da informação, né? Como alguns velhos problemas a gente está encontrando novas soluções diante das maravilhas que a modernidade tem nos trazido recentemente. Ah, Bom, qual que é a nossa agenda, tá? E eu acho que vocês já devem estar ouvindo bastante diversos termos que tem por aí, Big Data, aprendizado de máquina, internet das coisas e por aí vai. E o que a gente vai fazer aqui é dar uma contextualizada a respeito dessas questões e como isso aí tem sido aplicado em problemas logísticos, como a previsão de demanda. Acho que ontem a apresentação do Luiz Paulo foi bastante elucidativa nesse sentido, do ponto de vista de problemas de distribuição, transporte, armazenagem e como a gente está no meio acadêmico, né, como é que a gente consegue se encaixar nesse mundo, tá? Qual que é o nosso roteiro, a nossa rota, o que seria interessante da gente vislumbrar nesse momento em termos de capacitação. E aí eu já deixo de antemão aqui as considerações de que o curso de engenharia de produção é um curso que ele está bastante em linha com essas questões que estão sendo discutidas na modernidade, que está revolucionando, né? A indústria e diversos setores da economia. Bom, só para trazer uma ideia, né, acho que todo mundo já deve estar cansado de ver nuvens de palavras trazendo esses termos, né? É óbvio que a gente não vai mencionar todos, mas alguns desses componentes aí da indústria 4.0 a gente vai trazer aqui e depois falar um pouco das aplicações, tá? O primeiro deles, pessoal, é o Big Data, e acredito que vocês, o nome ele é autoexplicativo, mas a ideia que está por trás disso, né, eu tenho, antes, né, a gente não tinha o volume, dados no volume que temos hoje, na variedade que temos hoje, na velocidade em que eles são produzidos atualmente, tá? A gente vai dar uma olhadinha na dimensão disso, e isso traz uma nova fronteira de conhecimentos, técnicas e análises que são possíveis de serem realizadas no nosso mundo moderno. Ok? Então, o Big Data está girando em torno disso, né? Desses 3 Vs aí. Alguns locais vocês vão ver 4, 5, 6 Vs, mas acho que o que mais importa é essa quantidade enorme de dados, numa variedade muito grande, estruturados, não estruturados, e sendo produzidos numa velocidade nunca antes vista na história da humanidade. Só para a gente ter uma ideia, né? Desde o do primeiro computador doméstico lá, se a gente for comparar um byte a um grão de arroz, por exemplo, um computador daquela época lá, ele preenchia um copo aí de arroz, né? A gente está falando de uma evolução do que a gente vê hoje em dados que são produzidos pelo Facebook, Google, Amazon, entre outras empresas, que eles são capazes de cobrir um oceano Pacífico inteiro de arroz, né? Então, assim, é muito dado que a gente está vendo hoje em dia, e essa quantidade de dados nos abre novos horizontes de análise dos nossos sistemas, né, daqueles que nós convivemos no nosso dia a dia. Só para vocês terem uma ideia, né, existe um projeto de sensores em turbinas e análise dos dados desses sensores, e ele é capaz de, com 5 mil sensores que são aplicados em cada turbina dos aviões, produzir cerca de 10 gigabytes por segundo de dados, né? Gente, 10 gigabytes são o quê? 3, 4 filmes, não sei, né? Mas isso sendo produzido por segundo de dados, né? Imagina a quantidade de informação que a gente tem. Isso tem ajudado bastante as companhias aéreas a reduzirem bastante o custo de combustível, tá? Para entender como é que funciona esse sistema na prática, ok? Bom, algo que vem no bojo desse movimento aí, e é bastante importante, já vinculado a essa questão de redes sociais, é o fato de existir uma difusão, uma adoção muito forte, um crescimento bastante expressivo de tecnologia da informação e comunicação no nosso dia a dia. Do que a gente está falando, né? São dispositivos físicos, né? Por exemplo, computadores, smartphones, smartwatch, tablets, dentre outros, bem como serviços como internet e diversos protocolos de transmissão de dados, que nos permite hoje
que cada um de nós sejamos um sensor nesse mundo moderno. É por isso que Facebook, por exemplo, com uma base de 2 bilhões de usuários, sendo cerca de 130 milhões de usuários brasileiros, tem informação suficiente para atrair diversos mercados aí e fazer fortuna com nossas informações no dia a dia, tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia a gente tem mais assinatura de telefone móvel do que pessoas no mundo. Então, assim, a quantidade de informação que a gente consegue coletar a partir dessas maravilhas da modernidade nos abre novas fronteiras, novas possibilidades diante de nós para que analisemos esses sistemas e possamos melhorá-los cada dia mais. Algo importante vinculado a esse aumento da adoção e difusão da tecnologia da informação e comunicação é o crescimento do e-commerce, né? O comércio virtual, cada dia mais presente no nosso cotidiano. A gente consegue ver que hoje, a previsão, na verdade, lá de 2017 para 2021 é que existam 2 bilhões de usuários, tá? E a gente vê que tem um crescimento bastante expressivo, mas, de acordo com o gráfico aí que está sendo mostrado, de certo modo, se estabilizando esse crescimento, né? Acontece que, no meio do caminho, aconteceu uma pandemia, a gente não pôde sair para fazer as compras como fazia anteriormente, e o que a gente está vendo hoje acontecer é 10 anos de crescimento projetado para o e-commerce acontecendo em 90 dias, né? Ao longo de 3 meses, tá? Será que as pessoas, com o novo normal, né, fim da pandemia, tomara que esteja próximo, vão voltar a consumir da forma que consumia antes? Né? Essa é uma grande dúvida que fica para ir adiante. E se não, bom, a gente vai ter uma explosão de dados, oportunidades de negócios em termos de marketing muito grande, né? Pela quantidade de dados que vão ser disponíveis nos nossos sistemas, tá? Acompanhando essa quantidade de dados, né, e essa quantidade de dados só é possível de armazenar, processar e transmitir, porque a gente teve evolução também, aí principalmente do ponto de vista do processamento e do ponto de vista da transmissão desses dados, né. Existe uma lei bastante interessante na computação, que é uma lei empírica, né, observada, e que ela foi proposta por Gordon Moore lá nos anos 70. Ele dizia o seguinte: de 18 em 18 meses, a capacidade de processamento, na verdade, a quantidade de transistores nos chips, eles dobrariam ao mesmo custo, tá? E de lá para cá, essa tem sido a tendência que observamos, ou seja, uma capacidade de processamento cada vez maior, que é só por causa disso que a gente consegue também processar essa enorme quantidade de dados. Fora isso, a evolução no hardware do ponto de vista de telecomunicações, né? O que a gente vai conseguir fazer com 5G é algo também sem precedentes do que a gente já faz hoje com 4G ou comumente com 3G no nosso dia a dia, né? Não só conseguir processar dados, informações, mas também armazená-los e transmiti-los, tá? Mas não só de circuito, né, e antenas vive o homem, tá, gente? No século passado, já na segunda metade do século passado, diversos pesquisadores aí, principalmente no meio acadêmico, têm se dedicado exaustivamente na proposta de novos modelos para analisar dados, né? Historicamente, o que a gente tem e observa bastante comum é que a análise de dados envolve, obviamente, análise estatística, mas a estatística clássica, do jeito que ela impõe, do jeito que são os seus modelos, eles acabam impondo restrições que a gente não consegue visualizar ou vislumbrar em sistemas reais, né? Por exemplo, uma regressão linear, ela vai exigir, por exemplo, que seus resíduos sigam distribuição normal, que sejam independentes, né? Que tenham variância constante. Isso a gente não observa no mundo real, tá? Então, diversos pesquisadores buscando novas formas de lidar e analisar esses dados, né? Vem apresentando novas técnicas que são mais flexíveis desse ponto de vista e que têm penetrado o mercado aí de forma bastante significativa. A gente está falando aqui de redes neurais, outros algoritmos como a máquina de vetor de suporte, aprendizado profundo, enfim, floresta aleatória, árvore de decisão, dentre outros, que eles prescindem aí dessas restrições severas. Eu trago esse artigo do Léo Brinman, né, que é um estatístico que ele, na verdade, apresentou esse problema, né? Ele falou que ele nos mostrou que a estatística clássica, ela, do jeito que está posta, ela tem limitações para analisar dados do mundo real, e ele é um dos inventores aí de diversas dessas técnicas, gente. E eu acho bastante importante a gente dar um enfoque
nisso, nesse mundo atual, porque é o que tem sido mais utilizado no nosso dia a dia, que tem nos permitido analisar dados de uma maneira muito rápida e com capacidade de gerar informação e tomada de decisão que a gente nunca conseguiu até então. E nesses algoritmos de aprendizado de máquina, a gente tem de tudo, né? A gente pode prever qual o valor de uma determinada variável, quanto de venda a gente vai ter no próximo período, a gente pode fazer classificação, a gente pode fazer aprendizado não supervisionado, tem muita coisa que a gente faz com aprendizado de máquina. Nada mais é do que alguns algoritmos que nos servem para analisar dados de uma forma diferente que a estatística clássica tem apresentado, e por isso, pela sua acurácia, pela sua capacidade de gerar informação com menor restrição, né, com menos exigências em torno dos dados, é que ele tem tido um grande sucesso no mundo atual. Tá? Então, vamos entrar aqui, a gente fez um apanhado geral sobre algumas dessas maravilhas da modernidade, como é que isso tem sido visto nos problemas de logística, né, de gestão de cadeia de suprimentos, principalmente. O problema de previsão de demanda é o problema fundamental, básico da logística, da gestão da produção de um modo geral. O que a gente quer? A gente quer prever o quanto a gente vai vender, né? E para isso a gente quer ajustar todo o nosso sistema, a nossa oferta, para atender ao que o mercado vai querer nos próximos períodos, tá? Então, a gente sabe lá da gestão da produção e da gestão da cadeia de suprimentos, que a gente tem como analisar séries temporais, né, baseado em séries históricas aí dos nossos dados, analisar tendências, sazonalidade, né, que é a flutuação das vendas e dos ciclos do negócio que existe normalmente nos nossos produtos, verificar outros fatores não tão óbvios, como variabilidade dessa demanda não constante, ou tudo isso ao mesmo tempo, e a gente aprende isso nas nossas aulas, de um modo geral. Nessa é a abordagem clássica do problema, principalmente utilizar séries históricas para tentar prever o futuro. Outras abordagens também bastante comuns, a abordagem de modelos paramétricos, o Luiz Paulo, acho que ontem, na apresentação de ontem, conseguiu mostrar isso de forma bem bacana, conseguir relacionar uma variável de interesse nosso, que é vendas, com outras variáveis que nós temos à disposição, como a renda média de uma determinada região, o preço do bem substituto dessa região, e com isso, sabendo dados de uma outra região que a gente não tem o valor das vendas, a gente não sabe o quanto que vai vender, conseguir, por meio desses parâmetros, estimar as nossas vendas, tá? Isso é o que a gente tem feito de forma clássica ao longo do tempo, principalmente utilizando essas soluções estatísticas da estatística clássica, tá? Algo bastante interessante de se notar, né, que é um grande problema em gestão de cadeia de suprimentos, é o efeito chicote, né, que essa variabilidade da demanda que os nós mais próximos dos consumidores observam, ele tende a crescer à medida que isso vai caminhando a montante da cadeia de suprimento, né? Isso gera um problema bastante crítico de se resolver e, por isso, é bastante importante. E o que a gente tem hoje, gente, nas cadeias de suprimentos são sensores alocados em diversos locais, sensor para medir temperatura, para medir estado de acondicionamento dos meus produtos, dados de diversos elos da cadeia de suprimentos, por meio de intercâmbio eletrônico de dados dos parceiros da cadeia de suprimentos, e eu consigo fazer previsões muito mais acertadas, né, do que antigamente, tá? Eu consigo fazer previsão em tempo real, consigo fazer meu sistema aprender com novos dados que são imputados nele o tempo inteiro, que ele está absorvendo ali ao longo do tempo, e fazer previsões cada vez melhores. E por que isso é bom? Porque a gente consegue não só, né, ter estoque para vender no momento em que a gente precisa, em que o cliente vai pedir esse produto, como também reduzir esse estoque médio nosso, para que a gente não tenha um custo muito alto de armazenagem e estocagem, tá? Via de regra, é isso que a gente observa. Do ponto de vista de previsão de demanda, né, a gente trabalha bastante com mobilidade urbana, né, ou seja, transporte não somente de mercadorias, mas também de pessoas. Vou trazer um case aqui de um trabalho que a gente desenvolveu lá na USP, que a gente solicitou que alguns indivíduos, né, eles ligassem ativassem a opção de linha do tempo do Google Maps, e a gente conseguiu rastrear esses indivíduos ao longo de 3 dias, e com isso capturar padrões de deslocamento, né? Vendo o que, por exemplo, se parte das viagens que eles faziam eram motorizadas ou não, a depender da velocidade com que essas coordenadas elas se moviam ao longo do tempo, a distância média das viagens, número de viagens realizadas por dia, dentre outras variáveis, a gente conseguiu traçar
aí padrões de mobilidade para cada um desses indivíduos, simplesmente rastreando as coordenadas do smartphone dele, tá? Então, a gente aplica um algoritmo de classificação lá, o K-Medes, por exemplo, e a gente conseguiu encontrar 3 grupos distintos de deslocamento, alguns grupos que utilizam mais o deslocamento não motorizado, né, a pé ou bicicleta, e outros grupos que fazem deslocamentos mais motorizados, tá? E utilizando métricas da rede, por exemplo, quantidade de interseções que existe na residência, próxima à residência desse indivíduo, as inclinações das vias próximas à residência desse indivíduo, dentre outras métricas de conectividade da rede, a gente conseguiu aplicar alguns algoritmos e melhorar substancialmente a capacidade preditiva do padrão de deslocamento desses indivíduos, né? Além de utilizar as variáveis sociodemográficas, que é o padrão, para essas análises de previsão de demanda por viagens, a gente conseguiu incluir outras métricas que estão disponíveis em mapas fornecidos como o OpenStreetMap, né, informação que está ali no OpenStreetMap disponível, para prever o deslocamento desses indivíduos, né? Esses aqui são alguns indicadores. A gente utilizou 3 algoritmos diferentes de aprendizado de máquina aqui, regressão logística, floresta aleatória e máquina de vetor de suporte. A gente consegue observar para cada um desses indicadores a melhoria que a gente tem do desempenho de classificação e previsão, tá? Essa é uma análise bastante interessante que a gente fez atualmente. Então, veja, simplesmente com dados de coordenadas dos indivíduos, a gente consegue fazer esse tanto de coisa, tá, gente? Do ponto de vista do transporte, né, a abordagem clássica dos problemas de transporte, se a gente abre lá o livro do Balu, né, a abordagem de distribuição, a gente vai ver que os problemas são diversos, né? Os principais problemas eu tenho um ponto de origem de destino e eu quero fazer o meu trajeto. Qual que é o caminho mais curto entre eles, tá? Eu tenho vários pontos a serem visitados a partir de uma origem e eu retorno para essa origem no final. Esse é o problema clássico de roteirização. E eu tenho várias facilidades de origem, né, de oferta para serem distribuídos os produtos a diversos fornecedores ou clientes finais. Então, que é o conhecido problema na pesquisa operacional, o problema do transporte. Esses problemas, via de regra, a gente faz para o planejamento da cadeia de suprimentos, tá? E para isso, né, a gente utiliza alguns algoritmos já consagrados na literatura, e ele é bastante eficiente e eficaz quando a gente vai tratar problemas reais, né, mas do ponto de vista de planejamento de longo prazo. Mas o que acontece, por exemplo, se eu tenho problemas na minha cadeia de suprimentos, em acidentes em certos locais, em que eu tenho que reprogramar tudo num curto espaço de tempo, tá? Então, esse desenvolvimento mais recente, né, de eu conseguir ter bastante dado, eu conseguir ter capacidade de processamento, algoritmos mais eficazes, né, para eu tomar a decisão em curto espaço de tempo, foi bastante importante. No transporte ferroviário, isso é uma constante, né? O movimento dos trens ele é bastante restritivo na via, e qualquer problema que acontece em um dos nós, uma das ligações dessa via, acaba impactando a montante e a jusante na cadeia de suprimento, todo o deslocamento dos outros trens. Então, qual decisão eu tenho que tomar nos próximos minutos, tá? Se não fosse todo esse desenvolvimento que a gente tem em termos de hardware e melhores algoritmos, né, isso não seria possível. Um outro grande detalhe que a gente observa atualmente, e provavelmente vai ser a tendência para os próximos anos, é a utilização de veículos autônomos, né? Carros, automóveis no nosso dia a dia, isso a gente já está até um tanto quanto habituado a ver em vídeos, né? Mas a gente nunca viu caminhão autônomo, tá? Isso já existe também, em fase de teste, obviamente, mas já existe. E observe que esses veículos, né, eles têm câmeras, radares e sensores laser que estão capturando cerca de 1 gigabyte de dados por segundo, né? E não é só dado do próprio veículo, né? Ele interage com outros veículos, interage com objetos que estão ao redor da via, com a própria via, semáforos, sinalização, e ele está precisando tomar decisão o tempo inteiro. Então, se não fosse todo esse desenvolvimento, não seria possível a gente observar isso que vai ser, a gente já consegue observar hoje, mas vai ser tendência para os próximos períodos. Esse aqui, por exemplo, é uma entrega que foi realizada por essa empresa Otto, né, que foi comprada pela Uber. Eles fazem um retrofit de caminhão para tornar os caminhões autônomos, e entregou cerca de 50 mil latas de cerveja Budweiser, em uma parceria com a Bud, e foi o primeiro carregamento autônomo realizado em 2016, o caminhão, ele dirigiu sozinho 200 quilômetros, tá, gente? Armazenagem, né? O que a gente vê bastante em armazenagem? Como é que funciona o armazém, né, pessoal? O armazém é dividido em algumas áreas aí. Desde a doca de entrada, onde eu descarrego os meus produtos, separo classe X, faço inspeção, mando para uma área de estocagem de maior prazo,
e eu separo esses produtos numa área posterior para eles serem carregados novamente, tá? A armazenagem na logística é o setor em que envolve maior pessoal, né? E muita gente trabalhando no armazém, e isso acaba incorrendo, né, em muito erro, falta de padronização, e em função disso, a automação aqui, ela é um local em que é bastante propício a acontecer melhorias, né? Armazém autônomo já é uma realidade, né? Existem os robôs Kiva da Amazon, por exemplo, que eles ficam transportando esses racks, né, ao longo do armazém, saindo da área de estocagem até a área de separação de pedidos, armazéns do tamanho de um campo de futebol, tá, gente? E o sistema é tão inteligente, né, que ele leva para o operador adequado para fazer a separação, ele coloca as estantes no local com os pedidos daqueles produtos que são mais demandados, e ele está aprendendo continuamente. Esse aqui é um supermercado, né, um mega supermercado de entrega, em que a separação dos pedidos é realizada de forma autônoma, né? Esses robôs aí, eles conseguem processar cerca de 65 mil pedidos por dia. Ele é controlado com um sistema muito parecido com o de tráfego aéreo, comunicando 4G entre eles, nesse sistema de tráfego. Alguns deles atingem 15 km por hora, tá? Então, assim, como é que a gente se encaixa nesse mundo, né, pessoal? Novas demandas sobre os engenheiros, os profissionais dessa área. Como é que eu acabo me encaixando nesse mundo, né? Existe esse relatório dos futuros das profissões que é bastante interessante. O que as empresas elas estão querendo investir na próxima década, né? É importante a gente ficar visualizando essas coisas, tá? Big Data Analytics, né? Aplicativos e mercados viabilizados via web, internet das coisas, aprendizado de máquina, computação em nuvem. É importante a gente estar por dentro disso, tá? Esse relatório, ele periodicamente também, ele nos dá uma noção do que são as ocupações estáveis, né, que existem hoje, que vão se manter estáveis, e quais são essas novas ocupações que vão surgir no mundo moderno, tá, gente? Eu sei que eu passei um pouco rápido, a gente vai ter uma oportunidade de conversar um pouco melhor na discussão aí no final, tá? E eu passo de novo a palavra para a Tati, e agradeço desde já aí, Tati, a oportunidade, ok?